dia, galera. Eu demorei um pouco, mas vamos lá. Fazer um comentário aqui em áudio para ajudar a gente a pensar um pouco a respeito desse subcapítulo. Subcapítulo. Nesse trecho que eu marquei, diz o seguinte: passado e futuro são também as contrapartes de sabedoria e entendimento, até o ponto em que eles são respectivamente macho e fêmea. Então vamos lá. Sabedoria e entendimento estão ligadas a Sefirot, Binah e Hokmah. Sabedoria associada a Hokmah e entendimento a Binah, se eu não estiver errado. Em algumas versões a gente vai ver o entendimento em Hokmah e compreensão em Binah. Então nós temos uma Sefirot que representa a emanação e outra que representa a contenção. Então a gente pode fazer associação às dimensões descritas aí no texto, que fala que é pentadimensional, dividido em 5 dimensões. Uma dessas dimensões é o princípio e o fim. Então, são dois sentidos que essa dimensão oferece, um sentido positivo e um negativo. Um sentido de início, que pode a gente pode associar ao macho, e ao fim, que a gente pode associar à fêmea. Então o macho no início está associado a Hokmah. Hokmah, que na versão do texto é a sabedoria. Então nós temos aí então a origem de todas as coisas, a origem da emanação, né? A emanação de Keter se inicia em Hokmah, e a partir daí, então, todas as coisas vão ser geradas. Elas vão ser geradas a partir de quê? A partir do momento em que a sabedoria, que é macho, que é o princípio, a origem ligada à idealização, vai então fecundar o princípio feminino, que é Binah. Binah, que nesse texto é o entendimento. Continuando o texto, diz assim: o passado é declarado como sendo macho, porque influi diretamente no futuro, porque age de forma ativa, né? Então, o futuro vai ser um efeito do passado. Então, o passado é a ação que gera o futuro. Desta forma, é como se o futuro feminino for engravidado pelo passado. Então, nós temos a origem, o princípio lá em Hokmah, a sabedoria de Hokmah, que é emanada pelo princípio masculino, ativo, emanação. E esse princípio masculino, então, fecunda o princípio feminino, ou seja, o ideal emanado, então, vai ser contido em uma forma manifesta. Essa contenção, ela é feita, então, pelo princípio feminino, que de forma passiva recebe o influxo masculino de Hokmah. Então, Binah, descrita como, nomeada como entendimento, princípio feminino, é a polaridade passiva que vai então reter o princípio ativo, a emanação de Hokmah, que é o princípio masculino. Então a sabedoria ativa vai se emanar e ela vai ser contida pelo um princípio passivo de recepção, que é o entendimento. Então vai ser o momento em que a sabedoria vai ser entendida, assim como um locutor e interlocutor. Então são as duas polaridades de toda a natureza, que são as
manifestações de Keter. Então essas duas polaridades, macho e fêmea, então são como dois verbos que interagem entre si, sendo um ativo, que é Rockman, de emanação, a emanação do ideal que vem de Keter, e Binah, feminino, que é a recepção dessa emanação que vai gerar a forma. Por isso é chamado de princípio feminino, porque ao ser passivo e receber a ideação em si, ele contém dentro de si essa ideação e a gera em uma forma. E essa geração é semelhante à gestação feminina. Dando continuidade ao texto, Keter. Keter é chamado o bem, porque é a sefiró mais próxima de Deus. Pela mesma razão, Malkut, a sefirá mais afastada de Deus, é dita como mal. E isso não significa que Malkut seja realmente o mal, já que todas as sefirot são completa e absolutamente boas. Entretanto, ao assinalar Malkut na direção oposta de Deus, diz-se que denota a direção do mal. Então nós temos diferentes interpretações da Kabbalah. Neste texto, nós temos que Malkut se afasta de Deus. Isso se deve à noção de que apenas o ideal presente em Keter é divino. É um pensamento que profana Malkut, transformando-a em uma sefirot profana. Por quê? Porque insinua que ela não está próxima de Deus. No entanto, nós temos uma única dimensão entre Keter e Malkut, que é uma linha central. Essa linha central, descrita no texto como a linha do bem e do mal. Essa linha central não significa que o ideal em cima está separado do real embaixo. Então, o ideal de Keter não está separado do real manifestado em Malkut. Porque da mesma forma que nós temos a separação de macho e fêmea em Rockma e Binah, nós também podemos fazer essa mesma separação em Keter e Malkut, sendo Keter o princípio masculino idealizador que fecunda Malkut, o princípio feminino gerador. Então vai ser em Malkut que o ideal de Keter vai ser gerado e formado, dando origem então ao reino. Que Malkut também é chamado de reino. E aí é que vem a ilusão de definir as dimensões. Porque definir Binah e Rockma como macho e fêmea é uma delimitação didática. No entanto, é uma limitação da Sefirot. Porque essa dimensão não se limita em macho e fêmea. Ela também se expande a todos os outros gêneros, todas as outras formas de gênero, como bem e mal, alto e baixo, grande e pequeno, porque tudo isso aí está presente em todas as Sefirot. Da mesma forma, em Keter, lá em cima, no ideal, e Malkut, lá embaixo, na manifestação. Então, é uma delimitação didática quando o texto diz que Keter é o bem supremo e Malkut, o mal supremo. Isto acontece quando nós tentamos separar uma da outra. Separar Keter de Malkut. Só que ambas elas se conectam no centro. Porque essa linha que conecta ambas é uma dimensão só. Que ela é percebida de forma perfeita em Tiferet. Mas aí, para entrar nesse assunto, vai complicar muito. Então, vamos manter no bem e do mal, na dimensão de bem e mal. Então, o ideal de Keter é considerado bem porque ele é o princípio, assim como Rockman. Porque Rockman é a manifestação de Keter, que vai descer até Malkut.
Então, esse ideal, quando ele está em sua origem, ele é perfeito e infinito. E é por isso que ele é associado ao bem. E quando ele se manifesta a partir de Rockma e desce até Malkuth, então aí ele vai se limitar através da gestação de Binah. Binah que também é associado ao planeta Saturno, ao tempo, então vai ser o tempo que vai reter o fluxo de Rockma do ideal e vai limitá-lo, gerar uma limitação, uma restrição. Essa restrição é o que dá a forma e o que permite que isto se torne real. Essa realidade, então, ela precisa ser limitada para que ela seja cronológica. Cronos de tempo de Saturno, Binah. Então é uma propriedade de Binah. A, a aplicação cronológica no ideal, que é a gestação, a geração. Essa geração que faz nascer o real. E é por isso, então, que Malkuth é associada ao mal, porque ela tem essa delimitação de Binah, do princípio feminino de Binah, que tenta então bloquear o fluxo de Rockman com o propósito de gerar, de dar forma, de informar. Essa informação, pela retenção do fluxo do ideal, é o que proporciona o entendimento do reino. O reino que já existe, que já é real, presente em Malkuth. Só que muitos o confundem como o mal, de forma negativa. Isso pela falta de entendimento de toda a árvore que está por trás do reino. Então, o mundo físico é um reino. E por trás do mundo físico, nós temos toda a árvore da vida. Então, para que a gente compreenda o sentido, o significado do mundo físico, do mundo real, que é o reino em Malkuth, a gente precisa do fluxo em todas as Sefirot da árvore da vida, para que a gente possa então gerar o entendimento, gerar a partir de Binah, a partir da cronologia, a cronologia que é a delimitação temporal que ordena a ideia. Então a ideia que vem perfeita lá de Keter, que vai ser manifestada por Rockman, ela não se limita ao tempo. E por isso não pode ser entendida, porque ela é caos. E então, a partir do momento em que Binah, que é o próprio tempo, começa então a reter esse fluxo do infinito, ela começa a informar, gerando então as formas do reino, gerando então a realidade sensível,